2019 está só começando e já temos uma excelente notícia sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. O grupo DeepMind, do Google, desenvolveu uma inteligência artificial capaz de jogar StarCraft 2. Para quem não sabe, StarCraft 2 é um jogo de estratégia em tempo real, onde você controla unidades e constrói sua base e o objetivo é destruir o oponente. E nunca antes um computador conseguiu jogar melhor do que os melhores jogadores humanos. É um jogo aí que tem muitos campeonatos, que já foi muito famoso, por exemplo, na Coreia. E aí chegou o DeepMind e o que eles fazem? Eles criaram uma rede neural, onde essa rede neural é capaz de jogar o jogo, é capaz de meio que ver o jogo como um jogador humano, ou seja, receber informações da mesma forma que um jogador humano receberia informações através do mapa, e eles limitaram inclusive a quantidade de ações que essa inteligência poderia fazer para que ela não pudesse se aproveitar do fato de que ela não tem que ficar clicando com o mouse e aí fazer 500 ações ao mesmo tempo. E aí essa inteligência, essa rede neural, ela aprende a jogar o jogo, ela aprende jogando com ela mesma o jogo. Como é que ela faz? Ela cria duas variações e uma das variações joga contra a outra, e aí o vencedor gera mais duas variações e o vencedor gera mais duas variações, ou seja, é exatamente o processo de seleção natural. Aquele que vence permanece e sofre mutações e permanece e assim por diante. Então, dessa forma, a rede neural desenvolveu sua própria forma de jogar. Ela desenvolveu seu próprio algoritmo, jogando com ela mesma e propagando os algoritmos que fossem mais fortes, que gerassem a vitória. E como a rede neural consegue jogar mais rápido que um ser humano, ela consegue jogar várias partidas, por exemplo, em minutos ou em segundos, ela treinou uma quantidade de tempo equivalente a um ser humano ficar jogando durante 200 anos seguidos sem parar. E o resultado é que essa inteligência artificial já ganha de qualquer jogador humano do mundo. Todos os jogadores profissionais que jogam em campeonatos que ela enfrentou, ela ganhou. Lembrando que não é um jogo de puro raciocínio, como por exemplo o xadrez, onde você pode ver tudo que está acontecendo no tabuleiro, onde você pode calcular tudo que vai acontecer. Existem mudanças mínimas que mudam minimamente o que vai acontecer no jogo, decisões que você tem que tomar em frações de segundo, e tudo isso a inteligência artificial levou em consideração. Tudo isso ela já tinha aprendido com o seu treinamento, jogando, sei lá, milhares ou milhões de vezes com ela mesma, até ela desenvolver o algoritmo que ela tem hoje. Então, recapitulando aqui o desenvolvimento da inteligência artificial em jogos, a história da inteligência artificial em jogos. Em 1997, Deep Blue, que era um programa de computador que jogava xadrez, ganhou do Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez naquela época. Então, desde 1997, os computadores jogam xadrez melhor do que os humanos. Então, a inteligência artificial superou o ser humano no xadrez em 1997. Agora, pegando um jogo mais complexo, pegando um jogo mais difícil do que o xadrez, que tem mais cálculos por segundo, que envolve um certo modo de pensar que os algoritmos ainda não conseguiam fazer, ou que não conseguiam ter o mesmo potencial humano, nós podemos considerar o jogo Go, que é um jogo jogado mais no Oriente, onde você tem pecinhas brancas e pretas e você tem que envolver territórios. Esse jogo é muito mais complexo que o xadrez e demorou muito mais para a inteligência artificial dominar o ser humano. Então, em 2015, aproximadamente 20 anos depois do computador superar o ser humano no xadrez, uma inteligência artificial que também é uma rede neural feita pelo Google DeepMind, que se chama AlphaGo, foi o primeiro computador da história a vencer um jogador profissional de Go num tabuleiro grande. Porque lembrando que o Go ele pode ser jogado com vários tamanhos de tabuleiro, tamanhos no sentido de número de casas, e quanto mais casas tem no tabuleiro, mais complexo se torna, porque o número de possibilidades aumenta exponencialmente. Então o Go foi superado pela inteligência artificial em 2015. Lembrando que o DeepMind também fez uma inteligência chamada AlphaZero, que é uma inteligência que joga xadrez, e ela se tornou o maior jogador de todos os tempos, incluindo todos os computadores que já jogaram xadrez, em apenas 4 horas de treino. Eles deram
pra ela as regras do jogo e disseram: aprende a jogar esse jogo e ganhar. E ela ficou 4 horas, o Alpha Zero ficou 4 horas jogando contra ele mesmo, e em 4 horas se tornou o maior jogador de todos os tempos, de todos que passaram a vida estudando, de todos os computadores que estiveram sendo desenvolvidos durante décadas. Ele chegou lá em 4 horas e se tornou melhor do que todos eles. E agora, em 2019, o Google DeepMind fez o Alpha Star, que é um jogador de StarCraft 2 e que já é o maior jogador também de StarCraft de todos os tempos. E que é um jogo bem complexo, é um jogo muito mais humano, entre aspas, que envolve muito mais criatividade, intuição, que não é uma coisa totalmente exata que você pode chegar e fazer uma fórmula, fazer um algoritmo. E mesmo assim, essa rede neural, jogando milhares de vezes com ela mesma, conseguiu formar esse algoritmo. Claro que um ser humano nunca vai entender, você nunca vai abrir lá o que está escrito no algoritmo do Alpha Star e você vai entender o que está escrito ali. Assim como nós também não conseguimos decodificar os algoritmos do cérebro humano, do aprendizado do cérebro humano. Então temos agora inteligências artificiais capazes de aprender sozinhas e criar algoritmos que um ser humano, por exemplo, não poderia criar. Isso significa que em breve nós teremos inteligências artificiais editando softwares e inteligências artificiais editando hardwares. Ou seja, inteligências artificiais editando inteligências artificiais, editando elas próprias para se tornarem melhores e mais inteligentes ainda. E é só uma questão de tempo até inteligências artificiais começarem a substituir o ser humano em todo tipo de profissão. As primeiras profissões que a inteligência artificial vai substituir no futuro breve são, por exemplo, a profissão de motorista, que nós já estamos praticamente no ponto em que inteligências artificiais dirigem melhor do que o ser humano. E também a profissão de tradução, por exemplo, vai ser superada pela inteligência artificial. Você vê o Google Tradutor, a cada ano ele traduz melhor e daqui a pouco ele vai traduzir melhor do que o melhor tradutor humano. E uma grande vantagem das inteligências artificiais é que elas podem aprender em conjunto. Por exemplo, no caso do ser humano, cada pessoa tem que aprender tudo de novo que as outras pessoas já tinham aprendido. Por exemplo, a pessoa vai para a escola, passa décadas indo para a escola para aprender uma coisa que outras pessoas já sabiam. No caso da inteligência artificial, elas podem aprender coletivamente. Por exemplo, no caso de carros autodirigíveis, quando um carro aprende, ele pode atualizar o algoritmo que todos os carros estão usando e passar esse aprendizado para todos os outros carros. Ou seja, uma inteligência artificial pode passar o seu aprendizado para todas as outras, tornando desnecessário que cada uma tenha que aprender a mesma coisa. Então, o futuro é brilhante, as inteligências artificiais vão passar a inteligência humana, e isso é bom para nós também, porque nós vamos poder usá-las. Nós vamos poder usá-las como extensão da nossa própria inteligência. Essa dicotomia humano e máquina é uma falsa dicotomia. Na verdade, humano e máquina vão se mesclar. O próprio corpo humano já é uma máquina, ele já funciona com partículas físicas. E a tecnologia é uma extensão do ser humano, ela não é uma coisa separada do ser humano. Então todo o avanço da inteligência artificial me deixa muito feliz, eu tenho uma grande expectativa, um grande hype pelo avanço da inteligência artificial. E você, o que você acha desse avanço de inteligência artificial em jogos? O que você gostaria de ver nos próximos meses ou nos próximos anos? O que você acha da inteligência artificial? Coloque sua opinião nos comentários, debatam sobre isso. Inscreva-se no canal, apoiem o canal pelo Apoia-se e Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado aos inscritos e apoiadores e até o próximo vídeo.